O dia começava como qualquer outro, com o sol brilhando no céu e o ar fresco da manhã preenchendo a casa. A pequena Maria, de 4 anos, corria pela sala com sua energia habitual, empolgada para mais uma aula de natação. Seus cachos dourados balançavam enquanto ela pulava de um lado para o outro, mal podendo esperar para mergulhar na piscina e mostrar para a mãe como estava progredindo. "Mamãe, olha só o que aprendi na última aula!" exclamou ela, agitando os braços desajeitadamente para imitar as braçadas da natação. A mãe Joana sorriu. Observando a filha tão animada, ela se sentia orgulhosa. Maria sempre foi uma criança alegre e cheia de vida. Ela sabia que a natação era algo que a filha amava e, como toda mãe dedicada, fazia o possível para incentivá-la em suas atividades. Porém, naquela manhã, Joana estava com a cabeça um pouco longe, preocupada com a lista de afazeres que a aguardava depois da aula de Maria. Ela precisava passar no mercado, buscar um documento no trabalho e, ainda por cima, estava atrasada. "Maria, anda logo, querida! Temos que ir, senão vamos nos atrasar de novo!" chamou Joana enquanto apanhava as chaves do carro e a bolsa. "Eu tô indo, mamãe. Só quero pegar minha toalha", respondeu a menina com a voz fina e animada. Em poucos minutos, as duas estavam prontas para sair. Joana abriu a porta do carro e, enquanto Maria subia no banco de trás, ela deu uma olhada rápida no relógio. O tempo parecia correr mais rápido naquele dia e ela sabia que, se não saíssem imediatamente, perderiam a primeira parte da aula. Com pressa, Joana ajudou a filha a sentar-se na cadeirinha e passou o cinto de segurança de forma apressada. Não verificou se estava bem preso, apenas certificou-se de que estava passado sobre o corpo da filha. "Pronto, princesa, estamos prontas. Vamos lá", disse Joana, tentando disfarçar a pressa em sua voz. Maria deu um grande sorriso, balançando as perninhas pequenas. "Vamos nadar, mamãe", comemorou, batendo as mãozinhas nos joelhos com entusiasmo. Joana ligou o carro e saiu rapidamente. As ruas pareciam mais movimentadas do que o normal, mas ela tentou manter a calma enquanto dirigia, desviando o pensamento para as preocupações do dia. Enquanto Maria cantarolava uma música qualquer no banco de trás, Joana ajustava o rádio, procurando algo para se distrair. "Mãe, depois da natação a gente vai tomar sorvete?" perguntou Maria, interrompendo a música que cantava. "Claro, filha. Se você se comportar e nadar direitinho, a gente vai." Joana respondeu automaticamente, sem tirar os olhos da estrada. O trânsito estava começando a ficar mais denso à medida que elas se aproximavam de um cruzamento movimentado. Joana, impaciente, começou a acelerar, tentando aproveitar cada oportunidade para avançar entre os carros. Foi então que tudo aconteceu rápido demais. Joana olhou para o lado por um segundo, distraída por um barulho no rádio que não conseguia ajustar, quando sentiu uma pancada violenta no lado direito do carro. O impacto foi tão repentino que não houve tempo para reação. O carro girou e foi lançado contra a calçada. O mundo ao redor de Joana ficou em silêncio por um instante, e tudo o que ela conseguia ouvir era o som da própria respiração acelerada. O impacto a deixou atordoada, o corpo preso pelo cinto de segurança, e seu primeiro pensamento foi em Maria. "Maria!" gritou desesperada, tentando se virar no banco para ver a filha. A visão que Joana teve quando olhou para trás foi um golpe esmagador. Maria estava inconsciente, caída no banco traseiro, com o cinto de segurança solto e a pequena cabeça inclinada de maneira estranha. Joana sentiu o pânico crescer dentro de si como uma onda gigante, e sua mente recusava-se a aceitar o que via. "Maria! Não!" gritou com a voz trêmula, esticando o braço para alcançá-la. Os segundos seguintes pareciam uma eternidade enquanto Joana tentava sair do carro. Mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia abrir a porta. Lágrimas já escorriam por seu rosto enquanto o desespero tomava conta de seu coração. Ela finalmente conseguiu sair do carro, correndo para o banco de trás e abrindo a porta.
Joana segurou Maria com cuidado, tentando falar com a filha, na esperança de que ela apenas estivesse desmaiada. "Por favor, Maria, acorda", sussurrava, sacudindo levemente o corpo da menina. "Filha, mamãe está aqui. Por favor." As sirenes começaram a ecoar ao longe, mas tudo parecia distante demais para Joana. O rosto de Maria permanecia imóvel, pálido, e o pequeno corpo dela parecia tão frágil nos braços da mãe. Joana tentava controlar o choro, sem sucesso, enquanto o caos se desenrolava ao redor delas. Pessoas se aproximavam, alguém chamava por ajuda, e os socorristas chegaram rapidamente, mas Joana só conseguia olhar para a filha, como se o mundo tivesse congelado. Um dos paramédicos se aproximou com cuidado. "Senhora, preciso que você se afaste. Vamos cuidar dela", disse ele com um tom firme e profissional. Joana não queria soltar Maria. Cada fibra de seu ser resistia à ideia de deixá-la ir, como se assegurando pudesse protegê-la de qualquer coisa ruim que estivesse por vir. Mas o paramédico insistiu com um olhar sério, e Joana, sentindo-se impotente, afastou-se com relutância, assistindo enquanto a equipe médica começava a atender sua filha. "Ela vai ficar bem, não é?", perguntou Joana, a voz embargada de dor. "Por favor, me diga que ela vai ficar bem." O paramédico evitou responder diretamente, focado em seu trabalho. Joana sabia que aquilo não era um bom sinal. Ela observava cada movimento, cada tentativa de ressuscitar sua filha, e cada segundo parecia corroer suas esperanças. A ambulância estava pronta para levar Maria ao hospital, e Joana correu atrás, sem conseguir pensar em mais nada. O arrependimento começava a tomar forma em sua mente, como uma sombra que a perseguia. "Eu deveria ter verificado o cinto. Eu estava com pressa. Isso não poderia estar acontecendo", pensava repetidamente, sentindo-se sufocar pela culpa crescente. Dentro da ambulância, Joana segurava a mãozinha de Maria, esperando, rezando para que ela abrisse os olhos, para que aquilo tudo fosse apenas um pesadelo do qual ela pudesse acordar. A sirene da ambulância soava estridente enquanto o veículo cortava as ruas da cidade. Joana estava sentada ao lado da maca de Maria, a mão pequena e gelada da filha entre as suas, enquanto os paramédicos trabalhavam incansavelmente. O coração da mãe batia em ritmo frenético, como se fosse explodir a qualquer momento. Cada respiração de Maria parecia frágil demais. A cada segundo, a linha tênue entre a vida e a morte parecia ficar mais tênue. Por favor", Joana sussurrava quase inaudivelmente, os olhos marejados fixos no rosto pálido da filha. "Aguente firme, meu amor, mamãe está aqui." Um dos paramédicos olhou para ela com compaixão, mas havia urgência em seus olhos. "Estamos fazendo tudo o que podemos, senhora", disse ele enquanto ajustava um tubo de oxigênio e verificava os sinais vitais de Maria. "Precisamos chegar ao hospital o mais rápido possível." Joana apenas assentiu, sentindo o pavor aumentar a cada segundo que passava. Sua mente estava em um turbilhão de pensamentos. Ela repetia para si mesma que tudo ficaria bem, que isso era apenas um pesadelo e que, em breve, Maria abriria os olhos e sorriria, como sempre fazia. No entanto, a visão da filha, imóvel, sem reação, com o cinto frouxo ainda fresco em sua memória, tornava impossível afastar a culpa que a consumia. Minutos depois, a ambulância chegou ao hospital. As portas se abriram e os médicos já esperavam para receber Maria. Joana saiu correndo atrás da maca, observando enquanto eles levavam sua filha para dentro da sala de emergência. Um médico jovem se aproximou, tentando guiá-la para uma área de espera, mas ela resistia. "Eu preciso ficar com ela!" Joana gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por favor, deixem-me ficar com ela." "Senhora, precisamos cuidar dela agora", disse o médico gentil, mas firme, tentando mantê-la afastada.
Eu prometo que faremos o possível, mas você precisa esperar aqui. Relutante, Joana finalmente cedeu e deixou-se guiar para uma cadeira próxima. Ela mal sentia o corpo, as mãos tremiam enquanto esfregava o rosto molhado. O hospital parecia um labirinto de sons abafados, luzes frias e o murmúrio distante de médicos e enfermeiras. A cada minuto que passava, seu desespero aumentava. As cenas do acidente repetiam-se em sua mente como um filme cruel. Eu deveria ter checado o cinto. Eu estava com pressa. Ela é tão pequena e eu falhei. A espera parecia interminável. Joana estava perdida em pensamentos sombrios quando sentiu uma mão em seu ombro. Ela olhou para cima e viu o rosto tenso de Marcelo, seu marido. Ele havia sido chamado assim que souberam do acidente e agora estava ali, tentando entender o caos que se desenrolava à sua frente. Joana, o que aconteceu? Perguntou ele a voz baixa e repleta de preocupação. Como está a Maria? Os olhos dela se encheram de lágrimas ao ver o marido. A culpa que a atormentava desde o acidente transbordou, e ela desabou nos braços dele. Foi minha culpa, sussurrou entre soluços. Eu não prendi o cinto direito. Eu estava com pressa. E agora ela... Marcelo a apertou com força, mas estava em choque com o que ouvia. Ele sabia que aquela não era hora de procurar culpados, mas ver sua esposa tão devastada o fazia temer o pior. Não, Joana, não fala isso, disse ele tentando manter a voz firme, embora o pânico também tomasse conta de seu coração. Vai ficar tudo bem? Os médicos estão com ela. Eles vão cuidar da nossa filha. Mas as palavras dele pareciam se dissolver no ar, sem força para aliviar a dor de Joana. Ela só conseguia pensar no momento em que colocou Maria no carro, na forma apressada com que passou o cinto, sem verificar se estava seguro o suficiente. Aquela pequena ação tão comum e rotineira agora parecia um erro irreversível, que poderia custar a vida da sua filha. Algum tempo depois, um médico emergiu da sala de emergência. O semblante dele era grave, o que fez Marcelo se levantar instantaneamente, apertando a mão de Joana. Doutor, como está a nossa filha? Perguntou Marcelo, a voz trêmula, tentando se manter firme. O médico hesitou por um momento, como se tentasse encontrar as palavras certas. Ele abaixou levemente a cabeça antes de responder. Fizemos tudo o que podíamos, mas... Começou ele respirando fundo. Maria não resistiu. Os ferimentos internos foram muito graves. Lamento profundamente. As palavras atingiram Joana como um golpe mortal. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés e tudo ao seu redor ficou em silêncio. A respiração dela ficou irregular, os olhos fixos no médico, como se ainda estivesse tentando processar o que ele acabara de dizer. Mas não havia como negar. Maria se fora. Não, não. Joana começou a repetir, sacudindo a cabeça violentamente, sem acreditar no que ouvira. Não, ela não pode. Ela não pode... Marcelo tentou segurá-la, mas Joana se debatia, completamente tomada pelo desespero. Seu corpo inteiro tremia e ela começou a gritar, soluçando de forma incontrolável. Foi minha culpa! Foi minha culpa! Gritava ela, as palavras saindo em meio ao choro, repetidas vezes. Eu não coloquei o cinto direito. Eu matei nossa filha. Marcelo a abraçava com força, sem saber o que dizer. O rosto dele também estava manchado de lágrimas, mas ele sabia que precisava ser forte por ela, mesmo que seu próprio coração estivesse despedaçado. Joana, por favor, calma, tentou ele, a voz rouca pela dor. Não foi sua culpa. Não foi... Aconteceu um acidente, mas não foi culpa sua. Mas... Joana estava inconsolável. Sua mente já estava mergulhada em um abismo de culpa do qual parecia não haver saída. Ela não conseguia parar de repetir que era responsável pela morte de Maria, cada vez mais agitada. Vendo o estado dela, uma enfermeira se aproximou, preocupada.
Ela trocou um olhar com o médico e rapidamente tomou a decisão de intervir. Acho que ela precisa ser sedada, sugeriu a enfermeira olhando para Marcelo. É melhor que ela descanse por um tempo, para evitar que se machuque. Marcelo, hesitante, olhou para a esposa, completamente devastada e fora de si. Ele assentiu, sentindo-se impotente diante da situação. A enfermeira preparou uma dose de sedativo e, com cuidado, aplicou em Joana, que logo começou a se acalmar, os gritos cessando enquanto o efeito do medicamento a envolvia. Vamos cuidar dela, senhor, disse a enfermeira gentilmente. Mas ela precisará de tempo. Marcelo se sentia péssimo, com um peso constante no peito que parecia esmagá-lo a cada minuto. Ele não estava lá quando o acidente aconteceu. Estava viajando a trabalho, longe de Joana e Maria, e isso só aumentava sua culpa. Ele sempre viajava a negócios, e naquela semana não foi diferente. O telefone tocou tarde naquela tarde fatídica, e a notícia o atingiu como um soco no estômago. Sua filha, sua pequena Maria, estava morta e sua esposa. Sua esposa estava destruída, afundada em um abismo do qual ele não sabia se ela conseguiria sair. Quando chegou ao hospital naquela noite, viu Joana chorando, totalmente devastada. Desde então, ele tentava ser forte por ela, mas a cada tentativa, sentia que também estava sendo engolido pela culpa. Se ele estivesse lá, se não tivesse viajado, talvez pudesse ter impedido o acidente. Talvez tivesse visto o cinto mal colocado. Talvez tivesse segurado Maria nos braços e a protegido. Mas ele não estava. Eu deveria ter ficado. Eu deveria estar lá com vocês, murmurava Marcelo para si mesmo, enquanto olhava para Joana, que dormia sedada no leito do hospital. Sinto muito, Joana. Os médicos tentaram várias vezes tirar Joana da sedação, mas cada vez que o faziam, ela começava a gritar desesperadamente pela filha. Maria! Maria! Os gritos de Joana ecoavam pelos corredores do hospital, seu corpo debatendo-se enquanto tentava se levantar da cama, os olhos arregalados de dor. Onde está a minha filha? Eu preciso dela! Os médicos e enfermeiros se aproximavam rapidamente, tentando acalmá-la, mas era em vão. O sofrimento de Joana era profundo demais, e a culpa a corroía de tal forma que sempre que voltava à consciência, ela revivia o pior momento de sua vida. Por favor, senhora, tente se acalmar, dizia um dos médicos em tom suave, mas ele sabia que era uma tentativa inútil. Não! Vocês não entendem! Foi minha culpa! Eu matei minha filha! Gritava Joana, suas palavras dolorosamente claras, perfurando o coração de Marcelo cada vez que as ouvia. Eles não tinham outra escolha. A sedavam novamente e o ciclo se repetia. Um mês se passou nesse estado, até que finalmente os médicos consideraram que era hora de Joana voltar para casa. A dor nunca deixaria de existir. Mas eles acreditavam que, talvez, com o apoio da família, ela pudesse encontrar forças para seguir em frente. Marcelo levou Joana para casa, mas logo percebeu que o tempo no hospital não havia amenizado a dor dela. Ela estava em casa, mas não era a mesma Joana. Seu corpo estava presente, mas sua mente parecia distante, perdida em um vazio que ele não conseguia alcançar. Nos primeiros dias, Marcelo tentou de tudo para ajudá-la. Preparou as comidas favoritas dela, colocou músicas suaves para tocar na sala, até contratou uma cuidadora para ajudar durante o dia. Mas Joana não respondia. Ela se sentava no sofá, abraçada ao travesseiro de Maria, e chorava em silêncio. Joana, querida, você precisa comer alguma coisa, dizia Marcelo, tentando soar calmo, enquanto colocava uma bandeja com sopa ao lado dela. Sei que é difícil, mas você precisa se cuidar. Ela não o respondia. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar e suas mãos tremiam. A bandeja ficava intocada e Marcelo só podia assistir, impotente,
enquanto a mulher que ele amava se afundava cada vez mais em sua própria dor. Noites inteiras se passaram assim. Joana chorava até adormecer, e mesmo dormindo, seu corpo se contraía, como se estivesse sendo consumido por um pesadelo interminável. Marcelo sentia a própria dor aumentar a cada dia, vendo-a definhar diante de seus olhos, sem conseguir fazer nada para ajudá-la. Então, em um dos dias mais sombrios desde a volta para casa, algo terrível aconteceu. Marcelo estava no escritório, tentando trabalhar de casa para ficar de olho em Joana, quando sentiu um cheiro forte de fumaça. Seu coração disparou e ele correu para a cozinha, onde encontrou a panela no fogão, com as chamas começando a se alastrar pelas cortinas. O cheiro de gás misturado com a fumaça densa encheu a sala. "Joana!" gritou Marcelo, correndo para apagar o fogo. Ele rapidamente desligou o fogão e jogou água sobre as cortinas em chamas, extinguindo o incêndio antes que se alastrasse. Seu coração batia descontrolado, a adrenalina tomando conta. Quando olhou para o lado, viu Joana parada no meio da cozinha, os olhos vidrados, como se não estivesse realmente ali. Ela tinha deixado o fogão ligado e esquecido completamente da comida. "Joana, você quase colocou fogo na casa!" exclamou ele, segurando-a pelos ombros. "Você não pode ficar assim. Você precisa de ajuda." Mas ela mal parecia notar a gravidade do que havia acabado de acontecer. Apenas olhou para ele com os olhos vazios, sem dizer uma palavra, e voltou para a sala, onde novamente se sentou no sofá, abraçando o travesseiro de Maria. Foi naquele momento que Marcelo soube que não poderia mais deixá-la em casa. Ele não queria aceitar, mas não havia outra escolha. Joana estava presa em uma espiral de dor e culpa, e ele não sabia mais como ajudá-la. No dia seguinte, com o coração pesado, ele a levou para um hospital psiquiátrico. A decisão foi uma das mais difíceis de sua vida, mas ele sabia que não podia mais adiar. Era a única forma de garantir que ela ficasse em segurança. "Joana", disse ele, enquanto segurava a mão dela na recepção do hospital. "Eu não estou te abandonando, ok? Eu vou ficar com você. Mas você precisa de ajuda. Não posso perder você também." Joana não o respondeu. Seus olhos se mantinham fixos no chão, as lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. A enfermeira se aproximou, conduzindo Joana para dentro. Marcelo a observou desaparecer pelos corredores, sentindo uma mistura de desespero e esperança. Ele queria acreditar que aquilo era o certo, que Joana encontraria alguma paz ali, mas o vazio que ela deixava ao ser levada para longe o consumia por dentro. Joana passou meses internada no hospital psiquiátrico. O ambiente era silencioso, quase sempre pesado, preenchido por conversas entre pacientes e terapeutas, médicos circulando de sala em sala e a constante presença das medicações. Joana tomou uma série de remédios, ajustados conforme os médicos tentavam encontrar um equilíbrio que a ajudasse a sair daquele estado de apatia. Passou por diversas sessões de terapia com psicólogos e psiquiatras que tentavam pacientemente fazê-la externalizar suas emoções, lidar com o luto de uma forma menos destrutiva. Além disso, o hospital organizava encontros em grupo, onde outras mães que haviam perdido seus filhos compartilhavam suas histórias de dor, na tentativa de encontrar consolo umas nas outras. Porém, mesmo com toda a ajuda oferecida, Joana não parecia melhorar. Cada sessão de terapia, cada medicação nova, cada palavra de apoio das outras mães era abafada pelo imenso peso da culpa que ela carregava. Ela sempre voltava para o mesmo ponto, revivendo o momento do acidente, culpando-se por não ter colocado o cinto de segurança de Maria da maneira correta. Era como se sua mente estivesse presa naquele instante terrível, incapaz de avançar. "Eu matei minha filha", repetia Joana com frequência, olhando para o vazio. E sempre que alguém tentava lhe convencer do contrário, ela apenas balançava a cabeça, negando.
Marcelo nunca deixou de visitá-la. Todo fim de semana, lá estava ele, sentado ao lado de Joana, segurando sua mão, na esperança de que ela desse algum sinal de melhora. Ele a via tão distante, tão perdida. O amor que sentia por ela permanecia intacto, mas a dor de vê-la naquele estado o consumia. Joana, ele dizia, quase sempre em tom de súplica. Eu estou aqui. Eu nunca vou te deixar. Nós vamos superar isso juntos. Eu prometo. Mas as palavras de Marcelo raramente obtinham resposta. Joana olhava para ele com olhos vazios e quando respondia era de forma monossilábica. O tempo passou e os médicos finalmente sugeriram que ela poderia voltar para casa. Embora Joana não tivesse feito progressos significativos, eles acreditavam que o ambiente familiar talvez a ajudasse a encontrar alguma paz. Marcelo a levou de volta para casa. Os primeiros dias foram silenciosos. Joana parecia uma sombra de si mesma, perambulando pelos cômodos, sempre com o olhar distante. Marcelo quase não viu melhora. As únicas palavras que Joana dizia eram respostas curtas e vazias. Como você está hoje? Ele perguntava, tentando iniciar qualquer tipo de conversa. Bem, Joana respondia, mas sem emoção, sem conexão. Marcelo estava triste, profundamente abatido. Ele não sabia mais o que fazer. Tentava ser forte, mas via sua esposa desaparecer lentamente. E com ela, a vida que eles tinham antes. O luto pela perda de Maria já era doloroso o suficiente, mas perder Joana para a culpa e a depressão era um segundo golpe devastador. Um dia, após mais uma jornada longa e cansativa de trabalho, Marcelo estava voltando para casa quando, em uma esquina, viu uma menina, de talvez 6 anos, sentada na calçada. Ela tinha o rosto sujo e o olhar faminto. Vestia roupas velhas, muito grandes para o seu corpo pequeno, e segurava um copo de plástico nas mãos. Moço, você pode me dar algo para comer? Pediu a menina com a voz fraca, mas cheia de esperança. Marcelo parou por um momento, o coração apertado. Ele olhou para a criança e sentiu uma onda de compaixão. Parecia impossível ignorar a fome nos olhos dela. Sem hesitar, ele entrou em uma lanchonete próxima e comprou alguns sanduíches e um suco. Voltou até a menina e entregou a comida a ela, que sorriu timidamente. Obrigada, moço. Deus te abençoe, disse a criança, antes de se afastar para devorar os sanduíches. Enquanto voltava para casa, Marcelo não conseguia tirar a menina da cabeça. Algo sobre aquele encontro despertou uma ideia em sua mente. Uma ideia que começou a ganhar força conforme ele pensava mais sobre o assunto. E se ele e Joana tentassem ter outro filho? Talvez isso a ajudasse. Talvez, ao sentir a vida crescer dentro dela novamente, Joana encontrasse uma nova razão para viver, algo para recomeçar, um novo propósito. Quando chegou em casa naquela noite, Marcelo encontrou Joana sentada no sofá, com o olhar perdido na janela. Ele se aproximou devagar, sentando-se ao lado dela, tentando encontrar as palavras certas para expressar o que vinha pensando. Joana, começou ele com a voz baixa. Estive pensando, e acho que talvez se nós tivéssemos outro filho, isso poderia te ajudar. Não que isso vá substituir Maria, porque eu sei que ela é insubstituível, mas talvez uma nova vida, uma nova esperança, possa trazer um pouco de luz para nós. O que você acha? Joana permaneceu em silêncio por alguns segundos, o rosto sem expressão, antes de virar-se lentamente para ele. O olhar dela era diferente dessa vez, um olhar carregado de algo que Marcelo não esperava, raiva. Seus olhos brilharam e sua expressão, antes apática, agora estava dura, contida de fúria. Como você pode dizer isso? Sua voz era baixa, mas cheia de amargura. Você acha que eu posso simplesmente substituir a nossa filha? Você acha que outro filho vai apagar o que aconteceu? Vai tirar a culpa que eu sinto todos os dias?
Marcelo abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Ele nunca tinha visto Joana tão enfurecida desde o acidente. Maria é insubstituível, continuou ela, levantando-se do sofá, tremendo de raiva. Não importa quantos filhos nós tenhamos, nenhum deles vai trazer a minha filha de volta. Eu a perdi, e foi minha culpa. A voz dela quebrou, e ela começou a soluçar descontroladamente. Marcelo tentou se aproximar, estendendo a mão para acalmá-la, mas Joana recuou, os olhos cheios de dor e fúria. Não tente me consertar, Marcelo. Não me peça para esquecer o que aconteceu. Eu não consigo. Ela disse entre soluços, antes de correr para o quarto, batendo a porta atrás de si. Marcelo ficou parado no meio da sala, sentindo o peso das palavras de Joana. Ele apenas queria ajudar, mas agora percebia o quanto sua sugestão a ferira. Ela ainda estava presa no ciclo de culpa e dor, e ele não tinha certeza de como tirá-la de lá. Enquanto o silêncio tomava conta da casa novamente, Marcelo sentiu uma tristeza profunda se instalar. Ele só queria trazer um pouco de esperança para a vida deles, mas agora temia ter causado ainda mais sofrimento. Os meses se arrastavam em um ritmo lento e sufocante. Marcelo observava, impotente, enquanto Joana piorava gradualmente. A mulher que um dia fora cheia de vida e energia, agora passava os dias deitada na cama, imóvel, envolta por um vazio que parecia ter consumido sua alma. Não falava mais, nem reagia a nada ao seu redor. Bem devagar, ela havia se distanciado tanto do mundo que parecia não mais existir nele. A cama se tornara seu refúgio silencioso, onde ela se escondia da dor insuportável da perda, da culpa que a consumia. Marcelo, desesperado, tentou de tudo. Chamou médicos, especialistas em traumas, psiquiatras renomados. Cada um deles veio com teorias, diagnósticos, tratamentos, mas nada parecia funcionar. Joana estava presa em um estado catatônico, uma paralisia emocional e física causada pelo trauma, e nenhum remédio ou terapia parecia capaz de trazê-la de volta. Ela precisa de tempo, diziam os médicos, mas Marcelo sabia que o tempo sozinho não resolveria aquilo. Sem conseguir cuidar de Joana sozinho, ele contratou uma cuidadora, Helena, uma mulher experiente e dedicada. Ela vinha todos os dias para cuidar de sua esposa, alimentar Joana, levá-la ao banheiro, dar-lhe banho e empurrá-la na cadeira de rodas, já que Joana havia parado de andar. Era como se o corpo de Joana tivesse se desligado junto com sua mente. O máximo que conseguia fazer era abrir a boca quando alguém lhe oferecia comida, mas sempre era necessário que alguém a alimentasse, pois ela não fazia nenhum esforço para se mover. Marcelo assistia a tudo isso com uma dor imensa no peito. Ele, que havia sido a âncora de Joana durante tanto tempo, que havia prometido a si mesmo que seria forte por ambos, finalmente estava começando a se quebrar. Ver sua esposa naquele estado, incapaz de responder, de se comunicar, de viver, era demais para ele suportar. Uma noite, enquanto Helena preparava o jantar na cozinha e Joana estava em seu quarto, deitada como sempre, Marcelo entrou silenciosamente no cômodo e se aproximou da cama. Ele se sentou ao lado dela, pegou a mão dela entre as suas e olhou para o rosto de Joana. Ela estava ali fisicamente, mas sua mente estava distante, perdida em um lugar inacessível. Marcelo não sabia mais o que dizer, não sabia mais como alcançá-la. Joana, sua voz falhou, o som quase um sussurro. Eu não sei o que mais posso fazer. Eu tentei de tudo. Tentei te ajudar, mas parece que estou te perdendo mais a cada dia. Ele fez uma pausa, sentindo a garganta se apertar. Eu sinto tanto pela nossa filha, mas também sinto tanto por você. Não aguento mais ver você assim. Ele fechou os olhos com força, tentando segurar as lágrimas que finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Marcelo, que sempre se mantivera firme, que havia sido a força silenciosa para Joana, finalmente quebrou. Ele chorou como uma criança,
soluçando incontrolavelmente ao lado da esposa, segurando sua mão frágil. A dor da perda de Maria, o peso de meses de luta infrutífera para ajudar Joana, a solidão esmagadora de estar diante da pessoa que amava e não conseguir alcançá-la. Tudo isso o inundava. Depois de um longo tempo, Marcelo se levantou, enxugou os olhos e saiu do quarto, deixando Helena continuar a cuidar de Joana. Ele precisava de ar. Precisava sair daquela casa que parecia afundar em tristeza. Decidiu caminhar, esperando que o movimento, o simples ato de andar, pudesse aliviar um pouco a dor que parecia não ter fim. Ele caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, perdido em seus pensamentos, sem prestar atenção ao que acontecia ao seu redor. O mundo ao seu redor parecia uma sombra, uma ilusão distante que ele não conseguia realmente enxergar. Em sua mente, tudo o que ecoava era a imagem de Joana deitada naquela cama, vazia, e de Maria, que ele nunca mais veria. Foi nesse estado de distração que Marcelo não percebeu o sinal de trânsito. Ele atravessava a rua sem olhar, sem se dar conta de que um carro vinha em alta velocidade em sua direção. O motorista buzinou, mas Marcelo parecia não ouvir, absorto em sua própria tristeza. De repente, um grito infantil ecoou pela rua. "Moço, cuidado!" Marcelo se sobressaltou e, em um reflexo, parou e olhou para o lado. Viu o carro se aproximando rapidamente e, com um salto para trás, conseguiu evitar ser atropelado. O motorista passou acelerado, xingando, mas Marcelo mal o ouviu. Seu coração estava disparado, o susto o fez voltar à realidade. Ele olhou ao redor, procurando de onde vinha o grito que o salvara. Foi então que a viu. A mesma menina moradora de rua que ele havia encontrado meses atrás, quando comprou sanduíches para ela. A garotinha, de cabelos desgrenhados e roupas sujas, estava parada na calçada, olhando para ele com olhos arregalados. Ela parecia assustada, mas aliviada por ele estar bem. Marcelo ficou sem palavras por um momento, ainda processando o que havia acontecido. Você me salvou", disse ele com a voz trêmula. "Muito obrigado, menina. Se não fosse por você..." Ele deu um passo na direção dela, querendo agradecê-la adequadamente, mas, antes que ele pudesse se aproximar, a garota deu meia volta e começou a correr, fugindo rapidamente. "Ei, espera!" gritou Marcelo, confuso, mas a menina já estava longe, desaparecendo pelas ruas escuras. Marcelo ficou parado ali, perplexo. Por que ela correria? Ele só queria agradecê-la. Por que a menina fez aquilo? O comportamento dela o intrigava. Ela não tinha motivo para fugir dele. Marcelo ficou alguns instantes em silêncio, olhando para a rua deserta, antes de balançar a cabeça, tentando afastar o desconforto. Havia algo de estranho naquele encontro, algo que ele não conseguia entender completamente. Marcelo passou dias sem conseguir tirar da cabeça o fato de que aquela menina, a mesma que ele ajudara meses atrás, o havia salvado de um acidente fatal. Algo nela o intrigava profundamente, como se houvesse um vínculo invisível entre os dois, algo que ele não conseguia explicar. Durante suas caminhadas, ele se pegava procurando por ela, imaginando quem era, o que fazia sozinha nas ruas e por que havia fugido tão rápido depois de ajudá-lo. Ele não sabia como ou por quê, mas sentia que essa menina tinha algo a mais, algo que ele ainda não conseguia entender completamente. Alguns dias depois, enquanto voltava do trabalho, Marcelo a viu novamente. Ela estava na esquina de uma rua movimentada, mas algo estava diferente dessa vez. A menina parecia nervosa, agitada, olhando em volta como se estivesse fugindo de alguém. Marcelo observou por alguns momentos e logo viu o que a deixava tão apreensiva. 2 homens andavam pela calçada, olhando para os lados como se estivessem procurando por alguém. A menina estava escondida atrás de uma pequena lixeira, tentando não ser vista. Marcelo franziu o senho. Algo estava errado. Ele se aproximou discretamente da menina e se agachou ao lado dela, a voz baixa e tranquila. "Ei,
Está tudo bem? Perguntou ele, tentando não assustá-la. A menina olhou para ele com os olhos arregalados, claramente assustada, mas reconhecendo-o imediatamente. Depois de um momento de hesitação, ela respondeu com a voz baixa e trêmula. São eles, murmurou ela, apontando levemente para os 2 homens que ainda estavam à procura. Eles são do orfanato. Estão atrás de mim. Marcelo sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Ele não sabia muito sobre a vida de órfãos, mas a ideia de que uma criança estivesse fugindo de um orfanato o fez sentir um aperto no peito. Por que você saiu de lá? Perguntou ele, tentando entender a situação. A menina mordeu o lábio inferior e desviou o olhar como se tivesse medo de responder. Mas depois de alguns segundos, ela sussurrou. Eles me maltratavam. Lá ninguém se importa. As pessoas são cruéis. O olhar da menina era um misto de dor e medo. Marcelo observou atentamente, tentando ver se havia alguma incerteza ou mentira no que ela dizia. Mas tudo o que ele viu foi o sofrimento estampado no rosto da garota. Um sentimento de proteção o invadiu, como se ele precisasse fazer algo para ajudá-la. Quer vir comigo? Perguntou Marcelo de repente, sem pensar muito nas consequências. Ele não podia deixar aquela menina na rua, fugindo de pessoas que a faziam mal. A menina, surpresa, hesitou por um instante. Ela o olhou com desconfiança, afinal era um homem desconhecido oferecendo ajuda. Mas os passos dos homens estavam se aproximando, e o medo de ser capturada e levada de volta ao orfanato a fez tomar uma decisão rápida. Ela assentiu. Sim, respondeu ela com a voz ainda cautelosa. Mas você promete que não vai me devolver? Prometo, disse Marcelo firme. Você está segura comigo. Sem mais perguntas, ele a pegou pela mão e a conduziu por entre as ruas, desviando dos homens que a procuravam. Eles caminharam até o carro de Marcelo e ele a levou para casa. A menina se acomodou silenciosamente no banco do passageiro, lançando olhares nervosos para fora da janela, mas sem dizer muito. Marcelo, por outro lado, sentia uma mistura de alívio por tê-la ajudado e preocupação com o que o futuro traria. Ele sabia que estava tomando uma decisão arriscada, mas não podia deixar de seguir seu instinto protetor. Ao chegarem em casa, Helena os esperava na porta, surpresa ao ver a menina ao lado de Marcelo. Ele rapidamente explicou a situação e Helena, sempre prática e acolhedora, assumiu a tarefa de cuidar da nova moradora. Ela levou a menina para o banheiro, ajudando-a a tomar um banho quente e oferecendo-lhe roupas limpas, as roupas de Maria. A menina, que se apresentou como Sofia, parecia aliviada ao finalmente estar em um lugar seguro, ainda que desconfiada. Enquanto isso, Joana estava no mesmo lugar de sempre, deitada na cama, os olhos perdidos no teto. Quando Marcelo entrou no quarto com Sofia ao lado, Joana não reagiu de imediato. Ela olhou na direção deles, seus olhos vagos passando pela figura da menina, mas não houve reconhecimento ou emoção em seu rosto. Era como se ela estivesse olhando através deles. Sofia, curiosa, se aproximou da cama e olhou para Joana com uma mistura de timidez e curiosidade. Ela parecia perceber que algo estava errado com aquela mulher, mas não tinha certeza do que era. Joana, por sua vez, apenas fechou os olhos novamente, como se quisesse se afastar ainda mais do mundo ao seu redor. Marcelo, com um nó na garganta, observou a interação silenciosa. Ele sabia que, no fundo, esperava que Joana reagisse de alguma forma à presença de Sofia, mas aquilo não aconteceu. A culpa e a tristeza ainda a mantinham presa em sua própria escuridão. Nos dias que se seguiram, Sofia passou a fazer parte da rotina da casa. Marcelo montou um quarto para ela, simples, mas aconchegante, onde Sofia poderia ter seu próprio espaço. Ele a tratava como se fosse sua própria filha, tentando dar-lhe o carinho e o cuidado que ele sabia que ela não havia recebido por muito tempo. Helena também se dedicou à menina, dividindo seu tempo entre cuidar de Joana e garantir que Sofia estivesse bem alimentada e segura. Sofia, no entanto, não desistiu de tentar se aproximar de Joana.
Sempre que tinha uma oportunidade, ia até o quarto dela e tentava iniciar uma conversa, mostrando suas bonecas e brinquedos novos que Marcelo havia comprado para ela. "Olha, senhora Joana, essa é minha boneca preferida", dizia Sofia com um sorriso tímido, segurando uma boneca de vestido azul. "Ela se chama Clara. Quer brincar comigo?" Mas Joana não respondia. Seus olhos permaneciam fixos em algum ponto distante, alheia a qualquer interação. A cada tentativa frustrada, o sorriso de Sofia murchava um pouco, mas ela não desistia. Marcelo observava tudo com o coração apertado. Ele queria acreditar que, de alguma forma, a presença de Sofia poderia trazer uma centelha de vida de volta a Joana. Mas, por enquanto, a mulher que ele amava continuava presa em seu silêncio devastador, enquanto o peso do passado a mantinha distante do presente. Entretanto, Marcelo não podia negar que Sofia havia trazido uma nova luz à casa. Ela preenchia os espaços com sua curiosidade e sua energia, e com os dias, a presença daquela menina parecia abrir portas que ele pensava estarem trancadas para sempre. Marcelo sabia que, por mais que Sofia estivesse trazendo vida de volta à sua casa, ele não podia simplesmente ficar com a menina sem que as coisas fossem feitas da forma correta. A presença de Sofia era um consolo para ele e, de certa forma, uma tentativa de preencher o vazio deixado por Maria. No entanto, ele precisava resolver a questão legalmente, precisava adotá-la. Com isso em mente, ele decidiu visitar o orfanato onde Sofia morava. Quando chegou lá, a realidade era pior do que ele imaginava. O prédio era precário, mal cuidado, com paredes descascadas e janelas quebradas. As crianças, que brincavam no pátio sujo e sem vida, tinham expressões tristes, como se estivessem alheias à própria infância. As cuidadoras pareciam indiferentes, cumprindo suas funções sem um mínimo de afeto ou cuidado genuíno. Marcelo, com o coração apertado, não conseguiu deixar de pensar em como Sofia devia ter sofrido ali. Ele se lembrou das palavras dela sobre os maus tratos, e, embora não tivesse provas, sentia que ela estava dizendo a verdade. Decidido a fazer algo, Marcelo contratou um detetive particular para investigar o orfanato. Ele precisava de provas concretas de negligência ou abuso. Algo que pudesse fortalecer seu caso para adotar Sofia e tirá-la definitivamente daquele lugar. Enquanto o detetive trabalhava, Marcelo aguardava ansioso, sem saber o que o futuro traria. Nesse tempo, Sofia continuava brincando na frente de Joana, tentando dia após dia fazer com que a mulher saísse de seu estado catatônico. Mas Joana não reagia, permanecia imóvel, presa em seu silêncio. Sofia, sempre otimista, levava suas bonecas para o quarto de Joana todos os dias. Ela sentava ao lado da cama e mostrava cada uma, como se estivesse apresentando amigas. "Essa é a Clara, e essa é a Helena, igual a sua ajudante", dizia Sofia com um sorriso. "Quer brincar comigo, senhora Joana?" Mas Joana apenas olhava para o vazio sem esboçar nenhuma reação. Sofia, no entanto, não desistia. Certo dia, enquanto brincava, Sofia decidiu colocar uma de suas bonecas no colo de Joana. "Vou deixar a Clara com você, tá?", disse ela com doçura, colocando a boneca nos braços imóveis de Joana. Sofia começou a correr pela casa, brincando com outra boneca, rindo e imaginando cenários infantis. Mas, de repente, ao correr pelo jardim, ela escorregou e caiu na piscina. O pânico tomou conta da menina. Ela não sabia nadar e começou a se debater na água, tentando desesperadamente se segurar nas bordas da piscina. "Ajuda!", gritava Sofia, agitando os braços. "Por favor, alguém me ajude!" O som de seus gritos ecoava pela casa, mas ninguém parecia ouvi-la. Helena estava na cozinha, distraída com a panela que fervia, o som da água borbulhando abafando qualquer ruído do lado de fora. Marcelo, por sua vez, estava do outro lado da casa, ao telefone com o detetive que o informava sobre o progresso da investigação. Ele estava tão concentrado na conversa
que não percebeu o perigo em que Sofia se encontrava. Dentro do quarto, Joana continuava imóvel. Mas os gritos de Sofia finalmente penetraram sua mente. Por um momento, parecia que sua consciência estava tentando atravessar as camadas de dor e culpa que a mantinham paralisada. Lentamente, uma lembrança começou a emergir das profundezas de sua memória. Ela se viu anos atrás, com Maria, sua filha, na piscina durante sua primeira aula de natação. Maria estava apavorada, com medo da água, e em um momento de desespero parecia que iria se afogar. Joana quis pular na piscina para ajudar, mas o professor rapidamente interveio, segurando Maria e tranquilizando-a. A lembrança daquele dia a atingiu com força. O rosto de Sofia, os gritos dela, tudo se misturava à memória de Maria, como se o passado e o presente se sobrepusessem. Joana tentou se mover. Seu corpo estava fraco, quase sem força depois de tantos meses imóvel. Ela mal conseguia levantar as pernas, mas algo dentro dela a impulsionava a agir. A imagem de Maria, sua filha perdida, estava tão viva em sua mente que parecia estar chamando por ela. Com grande esforço, Joana começou a se arrastar para fora da cama. Suas pernas não a sustentavam. Então ela se arrastava pelo chão, forçando o corpo a cada movimento. Chegando à porta do quarto, ela pôde ver Sofia, ainda lutando na piscina, a água se agitando enquanto a menina pedia ajuda. Joana sentiu o desespero aumentar dentro de si. Ela sabia que tinha que fazer algo. Sem pensar duas vezes, Joana se arrastou até a piscina e, com as poucas forças que lhe restavam, jogou-se na água. O impacto com a água fria fez seu corpo estremecer, mas ela estava determinada. Mesmo sem forças, Joana conseguiu segurar Sofia e empurrá-la para fora da piscina para que a menina pudesse se salvar. Mas Joana, exausta e fraca demais, não conseguiu manter-se à tona. Seu corpo começou a afundar lentamente enquanto seus pulmões imploravam por ar. Foi nesse exato momento que Marcelo e Helena chegaram ao jardim. "Sofia!" gritou Marcelo, correndo em direção à piscina. Ao ver Joana submersa, ele não hesitou e pulou na água, mergulhando até o fundo para tirá-la de lá. Helena puxou Sofia para fora da piscina e a abraçou com força, verificando se a menina estava bem. Sofia tossia, ofegante, mas estava fora de perigo. Enquanto isso, Marcelo, com o coração disparado, conseguiu trazer Joana de volta à superfície. Ele a deitou no chão ao lado da piscina, desesperado. "Joana!" ele gritava, tentando reanimá-la. "Por favor, acorda! Fica comigo!" Helena, que tinha experiência em primeiros socorros, correu até eles e ajudou Marcelo a tentar reanimar Joana. Após alguns momentos que pareceram eternos, Joana finalmente começou a tossir, cuspindo a água que havia engolido. Seus olhos abriram lentamente. E ela olhou em volta, desorientada, mas viva. "Vamos levá-la ao hospital, rápido", disse Helena, já pegando o telefone para chamar uma ambulância. Marcelo, aliviado e ao mesmo tempo aterrorizado, segurou a mão de Joana com força enquanto esperavam a chegada da ambulância. Naquele momento ele percebeu algo que não havia visto em meses. Uma pequena faísca de vida nos olhos de sua esposa. O hospital estava silencioso naquela noite, com apenas o som suave dos monitores e o passo firme das enfermeiras quebrando a tranquilidade. Marcelo estava sentado na sala de espera, com as mãos unidas em oração, embora não soubesse exatamente para quem ou o que estava rezando. Ele estava exausto, emocionalmente drenado. Pensava em tudo o que havia acontecido, em como Joana, depois de tanto tempo imóvel, finalmente reagiu. Era como se ela estivesse lutando para voltar à vida, e isso lhe dava esperança. Algumas horas depois, os médicos saíram da sala onde Joana estava sendo observada. "Sua esposa está bem, senhor Marcelo", disse o médico com um sorriso gentil. "Ela estava muito fraca devido ao longo tempo de inatividade, e o esforço físico ao salvar a menina a exauriu. Mas não há nada grave. Vamos mantê-la em observação apenas por precaução."
Amanhã ela poderá ir para casa. Marcelo sentiu uma onda de alívio inundar seu peito e agradeceu ao médico. Ele mal podia esperar para vê-la. Depois de meses em um estado catatônico, Joana finalmente havia mostrado sinais de vida e ele precisava estar ao lado dela. Assim que lhe permitiram entrar no quarto, Marcelo caminhou devagar, o coração acelerado com uma mistura de ansiedade e esperança. Quando entrou, viu Joana deitada, ainda pálida, mas com uma leveza no rosto que ele não via há muito tempo. Seus olhos estavam abertos e, para sua surpresa, ela o olhou diretamente. E então, algo que Marcelo jamais esperaria naquele momento aconteceu. Ela sorriu. Um sorriso tímido, fraco, mas genuíno. Era como se uma centelha de luz tivesse voltado para seus olhos. Marcelo não conseguiu conter as lágrimas. Ele se aproximou da cama e se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão com delicadeza, como se temesse que ela fosse desaparecer. Joana, você sorriu, sussurrou ele, a voz embargada pela emoção. Eu pensei que nunca mais veria isso. Ela não respondeu, mas manteve o sorriso suave enquanto olhava para ele. Era o suficiente para Marcelo naquele momento. Ele chorou, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Joana fechou os olhos logo depois, ainda sorrindo, e o sedativo a fez adormecer profundamente. Marcelo ficou ao lado dela a noite toda, vigiando seu sono como quem guarda um tesouro precioso. Na manhã seguinte, quando Joana acordou, algo mudou. Ela olhou ao redor, reconhecendo o ambiente hospitalar, e quando viu Marcelo ao seu lado, seus olhos se encheram de lágrimas. Marcelo, sussurrou ela, sua voz ainda fraca, mas clara, como uma melodia suave que ele não ouvia há tanto tempo. Marcelo a olhou, o coração batendo forte no peito. Ele se inclinou e a abraçou suavemente, quase como se estivesse abraçando uma criança frágil. Sentir o corpo dela nos braços, finalmente se movendo e falando novamente, era algo que ele desejava há meses. Você voltou, ele disse com a voz embargada. Você voltou para mim, Joana. Ela retribuiu o abraço, apesar da fraqueza em seus braços. E por um momento, o mundo de Marcelo estava completo novamente. Joana estava de volta. Não totalmente recuperada, mas havia esperança, e aquilo era tudo o que ele precisava. Após receber alta, Joana voltou para casa com Marcelo. Embora sua voz ainda estivesse fraca e seus movimentos lentos, ela falava com frequência, conversando sobre coisas triviais e revivendo memórias do passado. Marcelo não podia acreditar que, depois de tanto tempo em silêncio, sua esposa estava ali, com ele, interagindo. Para ele, era como viver um milagre a cada palavra que saía de sua boca. Assim que chegaram em casa, Sofia correu ao encontro de Joana. A menina estava nervosa, mas cheia de gratidão. Obrigada por ter me salvado, disse Sofia, com um sorriso tímido. Eu estava com muito medo. Joana olhou para a menina por alguns segundos como se processasse tudo o que havia acontecido. Então ela sorriu novamente, dessa vez um sorriso mais amplo, e segurou a mãozinha de Sofia. Eu faria de novo, disse Joana, a voz suave. Você é importante para nós, Sofia. Sofia, com o coração cheio de gratidão, foi até seu quarto e voltou com sua boneca favorita, Clara. Ela a entregou a Joana com um sorriso tímido. Eu quero que você fique com a Clara. Ela me dá coragem e acho que você precisa dela agora. Joana, emocionada, pegou a boneca e a segurou com cuidado. Ela agradeceu a menina com os olhos cheios de lágrimas, algo que parecia impossível há poucos meses. Com o passar dos dias, Joana continuou a melhorar. Seus passos, antes incertos e fracos, tornaram-se mais firmes, e logo ela já conseguia andar novamente sem dificuldade. Seu corpo parecia responder à vontade de viver, e Sofia estava sempre ao seu lado, trazendo alegria e leveza à casa.
Joana e Sofia se tornaram inseparáveis. Ninguém jamais substituiria Maria, e Joana sabia disso, mas Sofia trouxe de volta uma luz que ela pensava ter perdido para sempre. As duas passavam horas conversando, brincando, e Joana parecia mais feliz do que nunca, como se tivesse encontrado um novo motivo para sorrir. Marcelo, por sua vez, abraçava Joana sempre que podia, com o coração cheio de saudade e gratidão por tê-la de volta. Eles saíam juntos, como uma família, indo a parques, restaurantes e passeios que há muito tempo não faziam. Helena continuava na casa, mas agora sua principal função era cuidar de Sofia, enquanto Joana assumia novamente sua vida. Porém, como em toda felicidade, o momento triste chegou. O conselho tutelar finalmente descobriu onde Sofia estava. Sem que Marcelo ou Joana esperassem, um grupo de funcionários apareceu na casa com a decisão de levar a menina de volta ao orfanato. Marcelo tentou argumentar, tentou explicar a situação, mas as regras eram rígidas. Sem a adoção formal, Sofia precisava voltar ao sistema. Joana, que estava em um estado de alegria crescente, sentiu seu coração partir novamente ao ver Sofia ser levada. As lágrimas escorreram por seu rosto, mas dessa vez algo era diferente. Ao invés de ser dominada pelo desespero, Joana parecia mais firme. Ela enxugou as lágrimas e olhou para Marcelo com determinação. "Nós vamos conseguir trazê-la de volta", disse Joana, a voz firme. "Sofia faz parte da nossa família agora. Eu sei que vamos ter ela de volta." Marcelo a olhou, surpreso, mas também inspirado pela força que via nela. Ele segurou a mão de Joana com força e assentiu. "Sim, nós vamos." Marcelo contava os dias com ansiedade, aguardando o momento em que o detetive reunisse as provas necessárias para que ele e Joana pudessem ter Sofia de volta. Cada dia sem a menina em casa era um vazio que eles não sabiam como preencher. Joana, apesar de mais forte do que antes, ainda sentia a ausência de Sofia de maneira muito intensa. Eles tinham se apegado tanto à menina que ela já era parte essencial de suas vidas. E a ideia de perder a chance de adotá-la era insuportável. Finalmente, o telefone tocou. Era o detetive. Marcelo atendeu com pressa, ansioso por notícias. "Marcelo, tenho boas e más notícias", começou o detetive com um tom de voz sério, mas não desesperador. "As provas que conseguimos são sólidas. O orfanato tem sido negligente e, em muitos casos, abusivo. Descobrimos que há registros de maus-tratos e até mesmo de fraude nos documentos das crianças. Isso será mais do que suficiente para garantir que Sofia possa voltar a vocês." Marcelo respirou fundo, o alívio começando a tomar conta de seu corpo. Mas antes que pudesse responder, o detetive continuou. "No entanto, há algo mais que você precisa saber. Durante nossa investigação, descobrimos que Sofia tem mais 2 irmãos. Uma menina da mesma idade que ela e um garoto 1 ano mais velho. O orfanato, com sua desorganização e falta de cuidado, nunca informou isso às crianças. Eles separavam os irmãos como forma de facilitar as adoções, tornando tudo mais rápido para eles. Essas crianças cresceram sem saber que eram parentes de sangue." Marcelo ficou sem palavras por alguns instantes, processando a informação. "2 irmãos?" perguntou ele, surpreso. "Sofia tem irmãos e não sabia?" "Sim", confirmou o detetive. "Nem ela, nem os outros 2. E além disso, com as denúncias que vamos fazer e com a prisão do diretor, o orfanato será fechado. Isso significa que todas essas crianças precisarão ser realocadas." O impacto dessa notícia pesou sobre Marcelo. Embora a alegria de saber que Sofia voltaria para casa fosse imensa, ele não conseguia deixar de sentir uma profunda tristeza pelas outras crianças, incluindo os irmãos de Sofia. A ideia de separá-los novamente depois de finalmente saberem que eram parentes parecia impensável. Quando Marcelo contou tudo a Joana, ela ficou igualmente abalada pela notícia. "Não podemos deixá-los assim",
disse Joana, a voz firme, mas triste. Essas crianças já passaram por tanta coisa. Sofia não deveria ser separada dos irmãos dela. Marcelo concordou, e juntos decidiram agir. Não só para garantir que Sofia e seus irmãos ficassem juntos, mas também para ajudar as outras crianças que dependiam daquele orfanato. Eles fizeram uma grande doação e organizaram uma campanha de arrecadação com a ajuda de amigos, familiares e a comunidade. O objetivo era simples: salvar o orfanato. As crianças não podiam perder o único abrigo que tinham, e Marcelo e Joana estavam dispostos a fazer o que fosse necessário. Com o dinheiro arrecadado e o apoio da comunidade, eles conseguiram manter o orfanato aberto. O diretor corrupto foi preso e uma pessoa mais capacitada e com experiência no cuidado de crianças vulneráveis assumiu a direção do lugar. A transformação foi instantânea. O ambiente ficou mais organizado, limpo e as crianças começaram a receber o amor e cuidado que sempre mereceram. Finalmente, após um longo processo, Sofia voltou para casa. Quando ela entrou pela porta, seus olhos brilharam de felicidade ao ver Joana e Marcelo esperando por ela. A menina correu e os abraçou com força, um sorriso enorme no rosto. "Mamãe, papai!" disse ela, pela primeira vez chamando-os assim. Joana e Marcelo se emocionaram. As lágrimas correram livremente enquanto eles abraçavam Sofia, agora oficialmente sua filha. Aquela palavra, paz, os tocou profundamente, preenchendo o vazio que a perda de Maria havia deixado. Era um novo começo, uma nova família, e ambos sabiam que tinham muito amor para dar. "Temos uma surpresa para você", disse Marcelo, enxugando as lágrimas. Sofia olhou curiosa, com os olhos arregalados de expectativa. Joana saiu da sala por um momento e voltou acompanhada de duas crianças. Um menino e uma menina da mesma idade de Sofia. Sofia olhou para eles e algo dentro dela pareceu despertar. Ela já os conhecia, os havia visto no orfanato, mas nunca soubera que eles eram mais do que simples colegas de abrigo. "Esses são seus irmãos", disse Joana com um sorriso carinhoso. "De verdade, eles são seus irmãos de sangue." Sofia ficou de boca aberta, incrédula. Ela olhou para as duas crianças à sua frente, processando aquela revelação. O choque deu lugar a um sorriso tímido e logo ela correu para abraçá-los. "Meus irmãos?" perguntou Sofia com a voz cheia de emoção. "Vocês são meus irmãos de verdade?" "Sim", disse o garoto com os olhos cheios de lágrimas. "Somos seus irmãos." Eles se abraçaram forte, e a emoção no ar era palpável. Sofia, que sempre sonhara com uma família, agora tinha não só dois pais amorosos, mas também dois irmãos que, até então, ela desconhecia. Joana e Marcelo observavam com lágrimas nos olhos enquanto as três crianças se abraçavam e riam, como se finalmente estivessem completos. "Nós adotamos seus irmãos também", disse Marcelo, colocando a mão no ombro de Sofia. "Agora, todos nós vamos morar juntos." As crianças comemoraram com entusiasmo, rindo e pulando pela sala. A casa, antes marcada pela dor e tristeza, agora transbordava de alegria. O som de risadas infantis enchia os cômodos, e Joana e Marcelo, olhando para aquela cena, sentiam que, finalmente, suas vidas tinham encontrado um novo sentido. A vida na casa de Joana e Marcelo mudou completamente. As crianças eram inseparáveis, sempre brincando juntas, enchendo a casa com energia e alegria. Joana, que antes estava paralisada pela dor, agora vivia dias cheios de propósito, cuidando e brincando com os filhos. Marcelo, por sua vez, sentia que finalmente tinha uma família novamente, e seu coração estava cheio de gratidão. Apesar de todos os desafios que enfrentaram, agora eles sabiam que estavam prontos para viver essa nova fase, com seus filhos ao lado, construindo juntos uma história de amor, superação e esperança.